Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fissuras em edificações. Você sabe identificar? Já viu fissuras por aí? É preocupante ou não é preocupante? No vídeo de hoje você vai ver tudo isso e muito mais. Então, vamos começar falando que toda edificação, com o tempo, ela pode apresentar fissuras. Mas você sabia que nem toda fissura ela é um sinal de perigo? Hoje nós vamos aprender aqui nesse vídeo como identificar os tipos de fissuras, as causas e quando elas exigem atenção técnica. Se liga aí porque o vídeo tá muito bacana. Então nós vamos começar com uma definição que eu acredito que você já deve ter visto por aí, que é o que são fissuras. O que a norma nos fala sobre fissuras. Então, segundo a NBR 9575, fissura, você vê aqui na primeira imagem, né? É uma abertura estreita e superficial, causada por tensões internas. Então, a fissura, ela é aquele incômodo na parede, aquela aberturazinha bem estreitinha, fininha. E já as trincas e as rachaduras, elas são aberturas maiores. Geralmente, elas estão associadas às movimentações mais intensas ou algumas falhas estruturais. Nós vamos ver agora a classificação visual das fissuras. É possível identificar uma fissura apenas olhando para ela? Sim, totalmente possível. E aqui dentro da classificação visual, nós temos aqui aquelas fissuras ou microfissuras que não comprometem a estrutura, que são linhas muito finas que aparecem no reboco. Nós vamos verificar aqui também que nós já temos linhas com a espessura um pouquinho maior, mais visível, só que também não compromete a estrutura. São fissuras médias, elas já indicam ali algumas tensões internas ou algumas retrações. Mas o que você tem que ficar realmente atento é quanto às trincas e rachaduras, porque ali ela já tem uma abertura maior que 1 milímetro e ela destaca a profundidade. Então, nesse momento, você já tem que entrar com uma investigação estrutural. Ela pode estar associada a recalques, né, que ali na fundação, ela pode estar associada à sobrecarga ou alguma falha construtiva. Agora, nós vamos ver mais sobre esse assunto. A localização e o padrão das fissuras. Então, o formato e a posição, ela indica a causa. Opa, aí a conversa já começa a melhorar. Então, você observa sempre a direção. É aqui, eu tenho algumas trincas, algumas fissuras, eu vou mostrar para vocês. Então, observe sempre a direção, o local onde ela está, onde ela surgiu, e se houve ou não alguma movimentação. Essas imagens que eu trouxe para ficar bem mais ilustrativo e didático para vocês entenderem, aqui eu tenho uma trinca que ela sai próximo de uma janela, ela está na diagonal. Isso quer dizer que houve um recalque na minha fundação. Ou seja, houve uma movimentação ali na base da minha estrutura, a sapata da minha edificação. Houve uma movimentação no solo, essa sapata cedeu, se movimentou, causando o quê? Um recalque. E o recalque provoca o quê? As fissuras na parede. Aqui eu tenho uma outra trinca ou fissura. Essa fissura indica o quê? É uma fissura vertical que indica possivelmente uma retração ali na alvenaria. Claro que tem que fazer uma investigação melhor, né? Tem que medir. Nós vamos chegar aqui adiante, eu vou explicar direitinho para vocês
como que faz essa verificação para você ficar atento se é uma trinca ou uma fissura ativa ou passiva. E aqui eu tenho uma que ela está na horizontal. Então, nós temos três tipos de fissuras aqui apresentadas. Uma na diagonal, que está me dizendo que a minha edificação ela está apresentando um recalque. Eu tenho uma vertical, que está apontando para uma retração, uma possível retração na minha alvenaria. E eu tenho aqui um muro que indica que está apresentando uma fissura aqui na horizontal. Está indicando que houve aí uma flexão, certo? Agora nós vamos entender o que é uma fissura ativa e uma fissura passiva. Aqui eu tenho um exemplo de uma fissura ativa. É uma fissura que ela vai aumentar ao longo do tempo. Então, as fissuras passivas, elas não têm alteração. Você olha aqui na parte inferior, uma fissura passiva, ou seja, ela não vai aumentar com o tempo. Geralmente, elas são causadas por alguma retração ou uma variação térmica. Por exemplo, esquenta, está muito calor, está muito quente. Ah, agora vem uma chuva, o tempo muda, começa a esfriar. Então, essa variação térmica de chuva e sol acaba gerando algumas retrações em edificações. E as fissuras ativas, que é o caso dessa primeira foto, ela vai aumentar de tamanho ou ela vai reaparecer após o reparo. Isso indica que houve o quê? Uma movimentação contínua. Então, essa imagem aqui, ela é de uma obra onde ela já foi feito um reparo nesse mesmo local uma primeira vez e ela voltou a aparecer. Então, ela é uma trinca, uma fissura ali ativa. Então, a inspeção visual, ela é crucial para determinar a largura, como você vê aí, observa que é de 1 milímetro. A profundidade e a continuidade da fissura. Você tem que ver até onde ela vai, onde ela começa e até onde ela termina, permitindo um diagnóstico adequado e a intervenção corretiva eficaz, ok? Então, eu preciso tratar as minhas fissuras, certo? Mas para me tratar as minhas fissuras, primeiro eu preciso identificar e ver a melhor alternativa para tratamento dessas fissuras e atuar na causa raiz, não apenas ali no sintoma, porque senão ela vai voltar a aparecer, como é o caso dessa fissura ativa. Eu expliquei para vocês que foi feito o reparo nessa região, foi feito o tratamento dessa fissura e ela voltou a aparecer, porque a causa dela foi recalque, foi na minha fundação e não foi tratada, certo? E nós vamos agora entender as principais causas. Então, eu tenho aqui as causas mais comuns. Por exemplo, a dilatação térmica, que ela é provocada pelo sol, né? Aquela variação que eu falei, eu tenho aqui um sol excessivo, agora eu tenho as chuvas, as gotas, que me traz umidade. Então, esse processo vai me gerar ali o quê? Dilatação térmica, a umidade vai me causar fissuras, carga excessiva. Eu tenho até um exemplo aqui que eu coloquei uma foto de uma caixa d'água em cima de uma laje que será se foi dimensionada para essa caixa d'água desse tamanho? Será se eu não dimensionei a minha cobertura aqui, está dimensionada para uma caixa de 1.000 litros e agora eu quero colocar uma caixa de 2.000 litros ali, ou 3.000 litros, e começa a aparecer algumas fissuras ao longo da minha parede. Significa o quê? Que aquela estrutura não foi dimensionada para receber aquela carga. E aí eu tenho, às vezes, ali na construção, alguns blocos que não foram colocados exatamente no alinhamento adequado, mostrando algumas irregularidades. Então, esses blocos tortos ali, junto com a fundação, que pode ceder ali, né? Eu posso ter uma movimentação no meu solo, vai gerar o quê? As fissuras.
e as trincas na minha casa, que a gente vai verificar e entender que ela foi causada por um recalque. E os erros construtivos, que são muito comuns. Então, aparecer as trincas e as fissuras por conta de falhas ali, alguns erros construtivos. Então, as causas mais comuns de fissuras incluem a retração de material, a variação térmica, o recalque diferencial, a sobrecarga e as falhas construtivas, impactando a estrutura e exigindo a intervenção técnica. Então, um diagnóstico preciso, ele depende da análise conjunta desses fatores, certo? E agora nós vamos a esses erros construtivos e as variações térmicas em uma edificação. Então, isso pode resultar em fissuras devido ao uso inadequado de materiais. A gente sabe também que a variação térmica, ela pode afetar as estruturas, gerando uma movimentação que resulta em danos significativos. Então, essa questão dessa dilatação, se nós não tratarmos ali aquela fissura que vai ficar exposta, ela pode trazer danos. E aqui eu tenho um exemplo típico, que é a corrosão e as movimentações. Então, elas causam fissuras relacionadas a materiais e a terreno. Então, essas corrosões de armadura e a movimentação do terreno, ela pode levar às fissuras estruturais significativas, comprometendo a integridade e a segurança da edificação. Você vê aqui uma imagem onde eu tenho uma ferragem que está exposta totalmente corroída, né? Ela está ali cheia de corrosão, de ferrugens. E você vê que na área onde eu tenho essa ferragem, eu tenho bastante ali trincas, certo? Por quê? Porque essa armação, ela está com corrosão, ela está ali, vou até usar um termo aqui, comprometida. É preciso fazer uma avaliação se há possibilidade de recuperar ou entrar com um tratamento aí, de repente, de reforço para essa região. E aqui eu tenho algumas recomendações e soluções. Então, as medidas imediatas, como o monitoramento e proteção, nós vimos aqui nesse vídeo que nós precisamos olhar para aquela fissura ou trinca e entender, ela é passiva ou ela é ativa? Ela está movimentando ou não está movimentando? Então, as medidas imediatas, como o monitoramento e a proteção contra infiltrações, elas são cruciais. Então, eu preciso utilizar algumas técnicas de reparo. Quais são essas técnicas, Fran? Nós temos a injeção de resina, que é muito comum ser utilizado hoje em dia nas obras. Você vai pegar aquela fissura, você vai realizar ali uma abertura no entorno daquela fissura, no formato de V, e vai aplicar uma resina se for algo bem superficial, né? Tratar assim. E as boas práticas de prevenção, elas garantem também a durabilidade da estrutura. Tem aqui algumas imagens que mostram alguns tratamentos ali dessas regiões, certo, pessoal? E nós vamos para as manutenções periódicas. Então, a chave para a durabilidade e a segurança das edificações está na manutenção periódica. Então, a manutenção regular das estruturas, ela é fundamental para prevenir as fissuras e garantir a integridade das edificações, evitando custos altos e risco à segurança ao longo do tempo. Aqui você vê uma laje também com os mesmos problemas de fissuras na região da armação. Por quê? Porque essa armadura, ela está totalmente corroída. Então, uma laje que fica aí exposta às intempéries, a sol, à chuva, que não foi feita a cobertura, que não está protegida, que não está nem coberta com um plástico, ela tende a se danificar ao longo do tempo. E isso vai trazer um alto custo para o reparo dessa edificação, dessa laje.
Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham aí gostado do vídeo, tenham entendido o recado, como identificar as trincas, as fissuras e o meu muito obrigado, meu beijão, até a próxima, o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aí o seu like, beijo e até mais.